E ali nos fala: levantou-se certo doutor da lei, e querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Você já percebeu que quando nós que somos evangélicos, que estamos firmados, irmão, na rocha, que é o Senhor. Então você vira para uma pessoa que está no mundo e fala assim: olha, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, ou vice-versa. E quando a gente vê essa parábola, irmãos, aleluias, que aqueles doutores da lei ali, eles queriam pegar Jesus e colocar Jesus à prova. Mas eles não conheciam a quem ele estava querendo colocar na prova, porque era o próprio Filho de Deus. E ali Jesus pegou ele na própria astúcia. O que está escrito na lei? Como lês? Jesus podia ter falado com ele como que deveria ser, mas ele não. O que ele fez? Ele perguntou para ele: o que está escrito na lei? Como lês? A importância, irmão, de nós, aleluias, lermos a palavra do Senhor, aleluias, e como nós interpretamos ela, é o que vem dizendo nessa parábola. Aleluias. Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Respondeu o homem, irmãos. Não foi Jesus que falou isso. Olha que profundo que ele próprio falou. Respondeu-lhe o homem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui, irmãos, aleluias, é o mais difícil. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a coisa mais complicada que Jesus e que Deus deixou para nós vivermos a palavra do Senhor, é amar o nosso próximo. Porque, irmãos, aleluia, como foi dito aqui no início, na abertura do culto, que Deus deu, aleluias, para o nosso irmão Marcos, lá no Salmo 140, aonde o salmista nos fala: pede ao Senhor que livre ele daqueles que maquinam o mal contra a vida dele. E esses homens, irmãos, aleluias, eles vendo ali o poder que Cristo tinha, eles viviam maquinando o mal contra o Senhor, porque eles conheciam da lei, mas era improvável que eles praticavam. Porque você vê, se o homem virou para Jesus e falou com ele: amarás a teu Deus de todo o teu coração. Quando a palavra do Senhor vem e nos fala assim, irmãos: amarás o teu Deus de todo o coração, aí ele já vem com uma interrogação: como pode amar o teu Deus que não vês, se odeia o teu irmão que você vê? E ali continuando, irmãos, aleluias, então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, querendo, porém, justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo, irmão? Aleluias, glória a Deus. Quem é o teu próximo, irmãos? Quem que você pode fazer bem em vez de fazer o mal? Nós estamos vivendo, irmãos, num mundo tão complicado que até dentro dos nossos lares nós temos diferenças. E a coisa mais difícil
é você viver com a diferença do outro. As pessoas falam em relacionamento, as pessoas falam em casamento, mas elas não sabem como que é difícil você viver com a diferença do outro. Mas você sabe por quê? Porque eu olhar para minha esposa e ver os defeitos dela é muito fácil. Mas quando eu coloco para ela os meus defeitos e reconheço os meus defeitos e falo para ela, olha, isso tem como eu corrigir. Então, aleluias, olha só para você ver, quando Jesus fala o teu próximo, e muitas das vezes nós estamos com o nosso próximo do nosso lado e nós não amamos ela da forma certa. E muitas das vezes nós estamos, aleluias, o nosso próximo está aqui, irmãos. Você tem tudo para tratá-lo bem, você trata mal. E ali a palavra continua nos dizendo, aleluias, glória a Deus. Respondeu-lhe Jesus. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus, aleluias, olha que interessante. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos assaltantes, os quais os despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando meio morto. Meio morto. Ou seja, aquele homem ainda tinha a possibilidade de ter vida. Mas aqueles que o atacaram e roubaram, queria que ele fosse morto. E ali, irmãos, aleluias, mais uma vez pegando um gancho ali, onde Deus deu uma grande mensagem para o Marcos, o nosso irmão Marcos. Aqueles homens, o que eles faziam? Eles maquinavam o mal, eles estavam esperando quando passasse uma pessoa naquele caminho para eles os assaltar, aleluias, e fazer o mal. Tem pessoas, irmãos, que infelizmente eles dão tanto lugar para o inimigo que eles só pensam em fazer o mal. Aleluias. Você vê que muitas das vezes a gente pega em pessoas que têm a vida, se você for olhar, as pessoas olham, o vizinho fala, pô, mas esse cara não poderia fazer isso. E quando você vai ver, atrás daquela pessoa tem uma vida completamente sombria. Estava vendo um noticiário essa semana, um taxista que estrupou 18 mulheres. E pelo você olhando para a pessoa, você achava que ele era um cara normal. Ele tinha esposa e tinha filhos. Aleluias. Ou seja, como que um homem daquele ali pode virar e falar, eu amo a Deus? Porque ele não amava nem o próximo. Imagina a decepção da esposa daquele homem a saber que ele fez tanto mal para tantas mulheres. Imagina a decepção do filho ou da filha, da mãe ou do pai daquele homem. Então, irmãos, quando nós falamos de amor a Deus, é isso. Porque muitas das vezes nós não conseguimos amar nem a nós mesmos. Nem a nós mesmos. Porque, aleluias, você vê pessoas, irmãos, que estão aí no mundo sofrendo, sendo escravizadas, vendo a vida derrotada, e elas não tomam posição diante de Deus. E elas estão fazendo o que? Elas estão maltratando aquilo que Deus deu a elas. O corpo, que é o templo do Espírito Santo, ali muitas vão adquirir várias doenças, porque elas fumam, elas bebem, elas se prostituem. E aí, como pode dizer, aleluia, você vê pessoas falando assim, mas eu creio em Deus. Como que você crê em algo que você, aleluia, não quer conhecer? Quando eu falo para minha esposa que eu acredito nela, porque, aleluia, eu conheço ela. Aí vira uma pessoa para você, mas eu creio em Deus. Como que você crê em uma coisa que você não conhece?
ainda mais que você não vê. Aleluias. E ali continuando, irmãos, aleluias, aleluias. Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém. Aleluias. Versículo 31. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou de largo. Irmão, nós somos cristãos. Então o que a gente espera? Que quando nós estamos com um problema, ou quando nós estamos numa prova, que o próprio aleluia, o cristão vai nos ajudar. E vejo eu, irmãos, aleluia, creio eu, que aquele homem ele estava quase morto. E quando ele viu o sacerdote descendo, ele falou: ele vai me ajudar. E ali, aleluia, veio uma esperança na vida daquele homem. Mas quando ele viu o sacerdote, irmãos, o sacerdote passando de largo, imagina a tristeza no coração daquele homem. Aleluias. Ele pensou: se nem esses que dizem conhecer a Deus querem me ajudar, quem vai me ajudar? Aleluias. De igual modo, também, aleluias, de igual modo, também um levita chegou àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mais uma decepção. Irmãos, na nossa vida não é diferente. Quantas vezes você chega para uma pessoa que você sabe que ele é cristão e ele tem uma vida financeira, ou ele tem, aleluia, às vezes até um ensinamento maior do que o seu, mas nem isso ele tem a humildade de compartilhar. Nós, aleluias, que somos cristãos, muitas das vezes, aleluias, a gente vê aí, às vezes, uma pessoa, ela quer aprender a tocar uma bateria, ela quer aprender a tocar um violão, ela quer aprender a tocar um teclado, e aqueles que sabem, não se dispõem a ensinar. E o que a pessoa fica? Decepcionada. Porque aqueles que podiam fazer, aleluias, que Deus deu um talento para que eles usassem esse talento, eles não fazem. E não é diferente nas nossas vidas. Quantas das vezes, às vezes você precisa de uma ajuda, você vai até uma pessoa que você acha que ela tinha a obrigação de te ajudar e pode te ajudar e não te ajuda. E creio eu, irmãos, aleluias, quando aquele homem, ele viu o levita passando, ele falou: é agora. Porque quando ele está na igreja, ele canta e o povo entra no reteté. Quando ele está na igreja, ele louva e as pessoas choram, as pessoas adoram, as pessoas, aleluias, entram no mistério. Então eu creio que ele pode me ajudar, porque quando ele está ministrando louvor, algo acontece. Mas uma vez, aleluia, vem passando o levita e olha para aquela situação e passa de lá. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. De igual modo, também, aleluias. Mas, aleluias, um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão, aproximando, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Aleluias, glória a Deus. Um samaritano, irmãos, que naquela época o povo de Jerusalém não vivia bem com os samaritanos. Creio eu, porque os samaritanos, segundo, aleluias, os estudiosos, é porque eles não criam em Deus. Creio eu. Amém? Aleluias, é uma conjectura minha. Mas ali o samaritano
passando por aquele homem, ele se compadeceu dele. Aleluias, glória a Deus. E ali, irmãos, aleluias, deitando-lhes azeite e vinho. Vinho, irmãos, na Bíblia ele simboliza alegria. Então, quando aquele homem viu que esse homem parou, aleluia, se compadeceu dele, derramou o azeite, creio eu, para curar as feridas. E ali, aleluia, ele deu vinho para quê? Para alegria. E ali aquele homem, o que ele teve? A alegria, a renovação, a presença de alguém que poderia ajudar. Partindo no outro dia, tirou, aleluia, 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. E aí Jesus vira, meus irmãos, aleluias, e fala para aqueles homens: qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Você sabe por que, irmãos, eu trouxe essa mensagem? Que Deus colocou essa mensagem, como eu disse, a palavra do Senhor, ela renova a cada dia. Eu vou contar algo para os irmãos que eu acho que creio que todos que aqui estão sabem disso. Estando eu, irmãos, desempregado, eu poderia ter a ajuda de muitos que estão, aleluias, acima de mim. Muitos que poderiam fazer algo por mim. Mas não, Deus, ele levanta os simples. E nós estávamos na nossa casa, e a nossa irmã Ellen ligou e falou assim: espera, que eu vou passar aí e vou levar algo para vocês. Irmãos, uma pessoa me fez uma promessa em dezembro. Eu estava trabalhando em 2 empregos. Falou assim: olha, eu vou fazer isso para você. E nós estamos em junho. E a pessoa que tem condições, você está entendendo? É pessoas que poderiam fazer muito mais. Mas ele é o sacerdote, ele passou de largo. E os outros que estavam com ele, irmãos, aleluia, os levitas também que tinham condições, passou de largo. Mas Deus, irmãos, ele levanta os simples, para a gente ver com quem a gente pode contar. Pessoas, irmãos, que eu posso falar que não são convertidas ainda, porque estão em processo de libertação. Mas foi eles que Deus levantou para auxiliar. Você está entendendo a dimensão dessa palavra? Aleluias. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque, aleluias, quando Deus fala que eu nunca vi um justo mendigar no pão e a sua descendência passar fome, é por isso. Você sabe por quê? Porque se nós tivermos um pacote de arroz e o nosso irmão tiver dificuldade, nós rasgamos o pacote de arroz e damos a metade. Mas os que estão no outro, irmãos, eles podem ter uma mercearia que eles não fazem nada para nós. Aleluias, glória a Deus. Eu fico impressionado, irmãos, aleluias. Por isso que eu falo com vocês: não pense que você é um zero à esquerda. Quando eu falei com os irmãos: olha, eu vou estar ministrando lá no Castanheira, aleluias, e nós nem sabíamos como nós íamos chegar lá, porque infelizmente é um lugar de difícil acesso. Quando eu falei, os irmãos se propuseram a estar conosco. E ontem, irmãos, aleluia, quando nós chegamos lá, eram as 7h20, eu olhei, eles já estavam dentro da
Irmãos, aleluias, não desista. Deus tem algo profundo para as suas vidas. Não deixe que o inimigo acuse vocês. Deus tem algo profundo. Aleluias. Eu fico feliz, irmão, porque aleluias, se esse ministério vinha fechar, eu sei que eu vim aqui e fiz a vontade de Deus. Porque eu sei que a palavra que foi ministrada neste lugar foi até o seu coração. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Podemos estar aqui, irmãos, em 8 pessoas, em lugares que tem 300 não fizeram nada. Aleluias. É isso que eu quero deixar para o seu coração. Você sabe por quê? Que quando Deus te honrar e você estiver lá em cima, você vai saber, olha, é por causa daquilo. É porque eu fiz aquilo. É porque eu não olhei a circunstância. O pastor me convidou para ir para um lugar distante. Nós passamos um lugar escuro no meio do barro para fazer a obra de Deus, mas eu fui com ele. Se eu chamasse um que tivesse carro, ele não ia. Se eu chamasse um que tivesse moto, ele não ia, irmãos. Porque é o que você está vendo neste lugar, pessoas que têm moto, que têm carro, que têm condições de estar aqui, eles não querem. Eles querem o que? A multidão. Só que eles não sabem que a mesma multidão que eles estão lá com ele é a mesma multidão que crucificou Jesus. Porque os 12 não. Aleluias, glória a Deus. Então, irmãos, não desista. Você é uma peça importante para Deus. E Deus está olhando tudo aquilo que você tem feito. Aleluias, glória a Deus. Tudo aquilo que você tem feito, Deus está vendo. E no momento oportuno, irmãos, eu creio que Ele vai te recompensar. Porque quando eu falo isso, irmãos, quantos poderiam estar aqui? Quantas pessoas que têm um ministério de louvor, têm um ministério da palavra e não estão aqui? Será que é porque eu prego mentira? Porque eu abro a Bíblia para você e falo tudo que está aqui dentro. Então, se eles falarem isso, é eles que estão sendo omissos. Porque se Deus mandar, eu vou falar, eu não interessa quem. Amém? Aleluias. Então, irmãos, aleluias, glória a Deus. Sei que estamos só nós, mas Pai, Filho e Espírito Santo se faz presente. Então, aleluias, quando eu falo, irmãos, que eu glorifico a Deus pelas suas vidas, não é de boca para fora. Porque vocês, mesmo que vocês não vejam, vocês estão sendo valentes. E a Bíblia, irmãos, nos fala de um homem que ele foi vencedor, aleluias, que de um pastor de ovelha, ele foi rei. De Davi. A Bíblia fala que chegaram 400 pessoas e Davi ali já estava todo avacalhado e chegou mais 400 pior do que ele. Ele clamou ao Senhor que enviasse homens para ele e Jesus foi e mandou, Deus mandou. Só que um estava devendo, o outro estava com problema, o outro com problema, mas ele não menosprezou aqueles que Deus enviou para eles. E se nós prosseguirmos na palavra de Deus, vai ver que eles se tornaram, aleluia, capitães, se tornaram homens valentes, que venceram guerras. Então, irmãos, aleluia, quando eu falo com você, não menospreze aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu falo isso, irmãos, que nós estamos aqui para caminhar juntos. Juntos, porque juntos com o Senhor. Porque se o homem não quiser, nós vamos romper. Eles podem falar o que quiserem, mas nós vamos romper. Porque nós estamos aqui para vencer o inimigo. E contra as nossas vidas, ele não vai ter poder. Amém? Amém. Aleluias. Eu gosto, irmão, você sabe por quê? Porque se eu falo com um, olha, aleluias, canta,
Ele vai lá e canta. Se eu falo para o outro, cuida da portaria para mim, ele cuida. Se eu falo para a irmã, olha irmã, faz isso para mim, ela faz. Eu falei para o menino, abre o culto para mim, ele não sei. Mas ele veio aqui e abriu. Isso é coragem, irmãos. E é isso que Deus quer de nós. Não é chegar na igreja cheia e ficar em um espelho, mas é chegar e adorar a Deus aqui, ó. Como vocês estão vendo, pode estar vazia, mas está cheia do poder de Deus. Aleluias, glória a Deus. Porque se fosse para estar cheia, irmãos, aleluias, a Bíblia fala assim: olha, Deus pegou 1 milhão e venceu 10 mil. Deus não precisa de multidão não, irmãos. Ele precisa de um que vai fazer a diferença. Ele precisa de um que crê que através da vida dele pode mudar muitas outras. Ele precisa de um que crê que ele é Deus e ele tem poder para fazer aquilo que ele quer na hora que ele quer. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, aleluias. Eu glorifico a Deus, irmãos, que em meio às provações, em meio às decepções, em meio às lutas, em meio às provas, em meio às derrotas, porque nós temos isso também, nós glorificamos a um Deus que é vivo, que pode fazer e mudar a nossa história. Aleluias. Muitos podiam estar neste lugar, mas você sabe por que eles não querem? Porque é assim, é o começo. Mas eu creio que os que estão aqui, Deus vai honrar. Aleluias. As portas podem fechar, irmãos, mas as ruas não vão fechar. O que Deus pôs nas nossas vidas não vai acabar. O que eu tenho no meu coração, que Deus já colocou no meu coração, para ir até um jovem e falar com ele: olha, Jesus te ama. Com esse microfone ou sem o microfone eu vou falar. Sem as 4 paredes eu vou fazer da mesma forma. E é isso que eu quero deixar para a igreja. Aleluias, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Quanto irmãos, o sacerdote vir, aleluia, se você querer falar algo e ele passar de largo, espera. E quando, irmãos, viu o levita, aquele que faz a multidão balançar, requebrar e fazer aleluias, pular e passar de lá, espere, confia no Senhor. Porque, aleluias, irmãos, ele pode levantar um lado onde você não imagina e te abençoar. Porque quando Deus manda, irmão Jacques, até o capeta tem que obedecer. Eu não estou aqui porque o homem quer, não. Eu estou aqui porque Deus quer. Porque se fosse olhar o homem, eu não estaria aqui também. Amém? Então, irmãos, não desista daquilo que Deus tem para você. Não desista. Porque a Bíblia, irmãos, aleluias, fala que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Então não retroceda, irmãos. Creia que o Senhor tem algo diferente para as suas vidas. Amém? Eu queria, irmãos, aleluia, agradecer a nossa irmã Rosemary, a nossa irmã Eli, nosso irmão Jackson, aleluia, nossa irmã Maria também, que foi conosco ontem. Aleluias. E foi uma bênção, nós voltamos rindo, brincando, o pé cheio de poeira, mas voltamos brincando, rindo. Chegamos em casa felizes, por saber que Deus levanta os pequenos. Amém? Então, irmãos, não desista, não pare. É igual aquela música: não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vai morrer. Aleluia. Eu queria que as irmãs louvassem esse hino aqui, amém? Aleluia, irmãos, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio, irmãos, eu creio que Deus tem